Minhas irmãs, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a humildade. Que é uma das virtudes ensinadas pelo Evangelho e exemplificada, muito exemplificada por Jesus. Mas a palavra humildade, muitas vezes, é mal compreendida. E como mal compreendida, muitas vezes até é mal usada no falar de muita gente. Quando vê uma pessoa pobre, ou até uma pessoa que está passando dificuldade, falar, ele é muito humilde. Não. Humildade não tem nada a ver com a condição econômico-financeira da criatura, com a projeção social da criatura, nada disso. Porque há muitas pessoas que estão passando necessidades físicas até necessidade de alimentação, passando uma quadra muito difícil da vida, são pobres mesmo e não são humildes. Eu tive um exemplo muito claro, há muitos anos atrás, logo nos primeiros tempos que o nosso Chico foi para Uberaba, quando ele fundou lá aquele grupo da prece, e lá eles tinham uma sopa para os pobres. Era um caldeirão de sopa aí que cabia seguramente de 150 a 200 litros de sopa. Era uma coisa imensa, monstruosa. E aquela fila interminável de gente para tomar essa sopa. E era uma sopa substanciosa, muito bem feita, com muito amor, com muito carinho e com muita prece ali em roda. Eu acho que os espíritos botavam um temperinho da prece ali. E aquela fila enorme de pessoas tomando sopa. O Chico tomou sopa, eu também tomei. E vai aquela fila que não acabava mais. Eu sei que acabou a sopa. Acabou a sopa. Aí nisso chega um cidadão, esses moradores de rua, e pedindo sopa. Meu amigo, acabou a sopa. Aí o Chico, com aquela humildade dele, com aquela bondade dele, disse, meu nego, mas nós temos aqui um pão muito bom. Era um pão, um tipo dessas roscas, que tem creme em cima, um coquinho ralado, coisa deliciosa. O cidadão virou para o Chico e disse assim, se eu gostasse de pão, eu andava com um saco nas costas, viu? Vim aqui tomar sopa. Falou com essa agressividade que eu estou procurando reproduzir aqui. O Chico não se abateu. Ficou quieto. Meu amigo, se você não quer paciência, né? O que é que vai fazer? Porque sopa mesmo acabou. Porque tinha acabado mesmo a sopa, tinha nada. Então nós vemos aí, esse homem é um miserável, pobre, sem dinheiro, estava até com fome, porque ele foi procurar uma sopa. Ou talvez ele fosse até cliente já daquela sopa, mas não tinha humildade nenhuma. A humildade dele estava longe. Por isso eu falo, né? Humildade não é sinal de uma pessoa que tenha necessidades financeiras, que tenha poucos recursos financeiros, que não tenha propriedade, que esteja passando dificuldade, não. Humildade é um estado de espírito positivo que coloca a pessoa em condições de afabilidade, de delicadeza, de gentileza, até de perdoar os outros quando recebe, por exemplo, uma agressão, foi mal entendido,
ou foi até caluniado, né? A pessoa falou qualquer coisa assim contrária, né? E a pessoa recebeu aquela agressão com serenidade, não retribuiu o mal com o mal, soube perdoar. Então, essa pessoa é humilde, é simples. E nós temos um exemplo, falamos aí de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Gandhi, espíritos humildes. E a maior expressão de humildade que nós tivemos aqui na Terra, no nosso Brasil, pelo menos, foi o Chico Xavier. O Chico sempre foi humilde, simples. Eu presenciei certa vez aqueles saudosos tempos em que o Chico ficava ali, chegava às 7h30 lá no grupo Luiz Gonzaga, no centro, né? Luiz Gonzaga, ficava lá às 7h30 até às 8 horas, conversando com as pessoas, até o início da reunião, início que se dava religiosamente às 8 horas. Ia até 11h, 11h30, meia-noite, né? O Chico psicografando ininterruptamente. Mas antes o Chico mantinha uma conversa com a gente. Havia ali o quê? 8, 10 pessoas para conversar com o Chico, talvez umas 15, 20 já assentadas nos bancos, né? Porque lá não havia cadeiras, eram bancos assim, para a plateia que ficava ali assistindo. A mesa do Chico ficava no centro do salão e aqueles bancos ali onde as pessoas se assentavam. Ao redor da mesa ficava um grupo de pessoas lendo uma página do Evangelho e uma página do Livro dos Espíritos. Eram 6 ou 8, 10 espíritas conhecidos que assentavam à mesa para fazer ali aquilo que nós chamamos corrente. Mas antes de começar a reunião, o Chico atendia. Como eu, a primeira vez que fui lá, fui atendido pelo Chico, que virou-se para mim. Tinha 30 anos na época, era meio orgulhoso, apesar de ser espírita desde o nascimento. Chamava todo mundo de senhor, gostava de ser chamado de senhor também. Quer dizer, a humildade ainda estava meio longe. O Chico, olhei o Chico e falei: boa noite, Chico. Não tive condições de falar senhor Francisco, porque a minha formação, e ainda tinha sido militar há pouco tempo, era de chamar de senhor. Eu gostava de ser chamado de senhor também, apesar dos meus 30 anos. O Chico virou-se para mim e disse assim: ô Pacini, como é que vai, meu nego? Sem eu falar nada para ele. Ainda me chamando de Pacini, não me chamando pelo meu primeiro nome, que seria natural que ele falasse José. Ô José, ou então, ô seu José, não. Oi, Pacini, como é que vai, meu nego? Aquela humildade dele, impressionante. E havia ali, naquele grupo de pessoas que estavam ali em roda do Chico, umas 6 ou 8 pessoas, um bêbado. Bêbado. Estava literalmente embriagado, tão cheiro de álcool, terrível. E ele chegou para o Chico e começou, até agarrou no paletó do Chico, e com aquela voz pastosa de bêbado, disse ao Chico: você só atende gente importante, não dá conversa para um pobre que nem eu, que não sei o quê e tal. Aquele hálito incomodativo, né? Aquela fala pastosa. E ele estava ali a serviço de espíritos obsessores que queriam tumultuar a reunião, porque havia, dentre as pessoas que estavam esperando ali, eu vi pelo porte da criatura que estava engravatada e sentada lá, né, uma grande autoridade que entrou
anonimamente, não se apresentou para ninguém, sentou lá para esperar o fim da reunião para conversar com o Chico. Mas o bêbado, o obsessor do bêbado, sabia que era uma autoridade. Eu tinha visto até o carro dele com o motorista lá do lado de fora, sabia que era uma autoridade. E quando um argentino que estava lá pegou o bêbado pela lapela do paletó para jogar lá na rua, falando em espanhol, não é possível uma coisa desta. O Chico falou, deixa, meu Deus, deixa ele aí, é meu amigo, nós estamos conversando. Ele já tinha falado a pessoa de bobagem para o Chico. O Chico não se tocou com aquilo de jeito nenhum. O coração humilde dele fez ver aquele irmão ali como um doente, uma criança insensata, um desequilibrado mental, um doente, nem bêbado. Ele talvez tenha julgado aquele homem. Então, isso é humildade. É humildade. Porque ele, se tivesse no seu pedestal de médium mais famoso do Brasil, e dentre os famosos do mundo, ele poderia ter permitido que as pessoas pusessem aquele homem do centro para fora. Do centro para fora. Então, ele nos deu uma lição de humildade impressionante. Impressionante. Acabado aquilo. Outra vez, eu não sei se foi dessa vez, havia lá, em Uberaba, uma caravana que saía do centro. Era uma campanha do quilo às avessas, porque o centro recolhia os mantimentos durante a semana e aos sábados saía uma caravana com o Chico, aí com as 15 pessoas, às vezes até 20, aquela caravana por uma vila pobre lá de Uberaba, e aí ia deixando mantimentos nas casas que eles já conheciam que tinham necessidade, aquelas pessoas pobres, né? E o Chico ia lá, aquela humildade dele, levando os mantimentos. Ele fazia uma leiturinha do Evangelho, depois fazia uma prece. Às vezes ia uma equipe, dava passes naqueles necessitados, etc. E até aí, algum tempo, até lá para 10 horas da noite, tá? Quando a gente voltava ao centro, nos assentávamos todos lá para uma prece final, para o encerramento do trabalho. E ao final do trabalho, o Chico perguntou para um dos passistas lá, e você, nego, quantos passes você deu hoje? Ele disse assim, Chico, eu até que não dei passe, não. Aí alguém que estava do lado falou, Chico, mas não, ele deu passe sim. Ele deu passe, eu vi ele dando uma porção de passe. Aí o Chico falou com ele de novo. Ô, meu nego, não faz assim não, com toda essa humildade, você acaba não deixa nada para nós. Ele ainda brincou, né? Porque o outro, coitadinho, ouviu falar em humildade, que não devia ficar alardeando os passos que ele tinha dado, não entendeu direito, achou que não devia falar o número de passos que ele tinha dado. E o Chico queria, por uma questão de curiosidade, para saber como é que tinha andado o trabalho, etc., né? Queria saber o número de passos. Mas a verdade é essa, minhas irmãs, minhas irmãs. Humildade independe da nossa condição econômica, condição financeira, da nossa posição social, nada disso. Existem criaturas que estão aí em altos postos, até governamentais, e que são criaturas humildes. Agora, ele não pode ficar dando essa demonstração assim de humildade que nós damos num centro espírita, na rua, dentro da família. Mas são criaturas que têm um espírito de serviço e a sua humildade não permite que eles se sintam feridos
por agressões verbais, até escritas, de outras pessoas. Agora, a humildade também nós devemos exercitá-la em família. Porque muitas vezes a criatura acha que está numa posição de pai ou de marido, ou de mulher, dona da casa, etc., e tem que ser colocado num pedestal. Não. A pessoa, todos nós devemos nos colocar no nível das pessoas com quem nós conversamos. Agora, não devemos baixar ao nível da agressão, da conversa fora de propósito, etc. Mas devemos ter a humildade de ouvir a pessoa. E devemos também ter a humildade para ouvir o pedido de desculpas. Porque muitas vezes nós temos facilidade até para deixar para lá, para perdoar, etc. Mas é necessário que nós desenvolvamos também a humildade, a tolerância, para nós ouvirmos uma pessoa que queira vir se desculpar conosco. Você vê que a pessoa foi infeliz numa conversa, ela quer vir se desculpar com você, mas você não tem a humildade de ouvi-la, até de encorajá-la a estabelecer esse diálogo. Porque ser humilde não é ter coragem de sair à rua sem gravata, etc., não. Ser humilde é procurar ser fraterno, ser amoroso, principalmente com as pessoas que nos fazem mal. A humildade está muito próxima do perdão. Porque toda pessoa humilde, realmente humilde, perdoa. Porque se ela não perdoa, ela se considera acima do outro. Ele me ofendeu. Não, ele me falou uma coisa que eu não mereço e coisa que não merece também a minha atenção. Vou deixar para lá. Então, toda pessoa humilde tem facilidade para perdoar. Porque quando nós nos colocamos num patamar mais alto que os outros, nós não somos humildes. E aí, qualquer coisa que a pessoa fale, venha nos ferir. Devemos tomar muito cuidado, exercitarmos a humildade dentro de casa. Se você falou uma coisa e não foi compreendido, não foi ouvido, tenha paciência, repita. Repita no mesmo tom de voz que você falou. Porque há pessoas que impacientemente respondem já de maneira agressiva. E a pessoa humilde, se perguntar o que você falou mesmo, responde no mesmo tom, mais devagar, pronunciando melhor as palavras. Ao invés de falar, você está surdo? Fala, desculpe, eu acho que não pronunciei bem as palavras, eu quis dizer isso assim, assim, assim. Isso é humildade. E a humildade não é vendida em armazéns, nem em farmácias, lojas de utilidade, não. A humildade, ela nasce dentro do coração de boa vontade. Quando você se imbui realmente de que é cristão. E lembra-se da humildade de Jesus, que desceu das estrelas para vestir uma vestimenta carnal, ter como profissão uma das mais simples, mais humildes da terra, de carpinteiro, e veio na condição de irmão, dando-nos a maior lição de humildade que a humanidade recebeu. Então, quando nós estivermos aí na balança, será que eu estou sendo humilde? Lembremos-nos de Jesus. E para não ir tão longe, lembremos de outros exemplos, de Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e outros.
Muita paz. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe e me ajude também a exercitar tudo aquilo que eu falo. Muita paz.